Eu inicio aqui a gravação da unidade 3 da disciplina, que trata de oralidade, escrita, principalmente no âmbito da sua aquisição, apropriação inicial por crianças, né? Muito pequenas, por bebês. Então, antes de irmos propriamente dito para o conteúdo dessa unidade 3, eu vou fazer uma pequena retomada da discussão das últimas aulas. Então, lembrando que a pergunta norteadora, principalmente na semana 1, na primeira unidade, foi pensar como as crianças aprendem a falar. E aí, para responder a essa pergunta, nós apresentamos algumas teorias de aquisição da língua, algumas com base maior no campo da educação e outras com base maior, algumas com uma base maior no campo da psicologia e outras com uma base maior no campo da linguística. E algo que a gente disse é que essas teorias de aquisição da língua apresentam diferentes perspectivas, mas que todas elas trazem aspectos importantes para a gente refletir e subsidiar algumas das nossas ações, algumas das nossas práticas, em conceitos que essas teorias apresentam. Então, dissemos que é importante conhecê-las porque elas nos dão fundamentação, né, de diferentes modos. Uma teoria não necessariamente anula a outra, ainda que partam de pressupostos distintos e tenham ali explicações distintas, mas em alguns pontos é interessante analisá-las conjuntamente, dependendo da situação. Algo que focalizamos é que o input, né, essa expressão que se diz input, é importante para qualquer uma dessas teorias, porque o aprendizado da língua tem relação com a interação social, com toda a elocução, toda a produção linguística discursiva que chega até a criança, né? Independentemente das explicações teóricas, é essa interação social permeada pela língua, no nosso caso a língua portuguesa, né? Se tivéssemos nascido em outros países, seriam as línguas desse outro país, né? Desses outros países. No nosso caso, a nossa língua mãe é a língua portuguesa, então são as elocuções, a interação social permeada pela língua portuguesa que constitui a matéria-prima, digamos assim, para que as crianças aprendam a falar. A diferença é porque cada uma dessas teorias analisa o papel, a importância desse input de modos distintos. E ao tratar da língua, algo que é focalizado, por exemplo, em um dos vídeos, né, que eu deixei para vocês, deixei inclusive nessa unidade 3, nessa semana 3, é a importância de entender a multimodalidade da linguagem, né? Então, quando a gente fala na linguagem, além do texto falado ou do texto escrito, existem outros signos que se somam. Então, se eu pensar na escrita, eu tenho lá uma amplitude de textos que nós cotidianamente lemos, textos com os quais as crianças têm contato, que são textos multimodais, ou seja, são textos em que há escrita, mas não tem só o texto escrito. Tem uma foto, tem um gráfico, tem alguma outra imagem, tem alguma outra figura. Então, a constituição do texto escrito, mesmo do texto escrito, nós notamos por diferentes vezes que ele não se compõe só do texto verbal, né? Tem lá outros elementos que constituem também
o texto escrito. Agora, vamos pensar essa multimodalidade na fala, que é o que mais nos importa no presente momento. Quando eu falo, eu não falo só por meio das minhas palavras enunciadas. Quando eu falo, eu estou gesticulando, eu estou olhando de um modo específico, eu estou fazendo uma expressão facial que tem relação com o meu texto falado. Se vocês, eu não apareço agora na câmera, porque uma das coisas que eu identifiquei é que quando eu ligo a câmera, os slides somem da gravação. Então, por isso que eu estou com a câmera desligada no momento. Agora, se vocês me vissem, se eu estivesse com a câmera ligada, vocês viriam, né? Vocês veriam, melhor dizendo, que essa minha produção textual oral, ela está muito marcada pelas minhas mãos, né? Que eu levo para um lado e para o outro, né? Vocês perceberiam a minha expressão facial. E isso acontece com todos, com todas, né? É só vocês se imaginarem aí no contexto de aula ou em outros contextos da vida de vocês, não precisa ser só o contexto profissional, vocês vão se imaginar falando com sons, mas também com o corpo. Então, esse texto falado, ele também exemplifica muito bem isso que a gente está falando da multimodalidade, né? Porque quando eu produzo um texto oral, o meu texto oral é fala, mas também é corpo. E essa multimodalidade é algo que tem uma ampla discussão, uma ampla reflexão no caso da aquisição da língua. Por quê? Porque muito antes de os bebês falarem, eles já interagem. Muito antes de os bebês falarem, eles já interagem com mãos, com gestos, com sorrisos. Então, um dos focos desse vídeo, né, intitulado Pistas Multimodais nas Interações com Bebês, que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, é valorizar isso, valorizar o quanto a interação com bebês é rica, mesmo antes de ainda esses bebês falarem. Isso é um pouquinho que a gente discutiu nas últimas aulas, então eu estou só retomando por enquanto, né? E daí, tendo em vista esse contexto, é que nós abordamos a importância da diversidade e da riqueza do input que chega à criança e da produção discursiva, né, em torno de bebês e de crianças muito pequenas. Aliás, essa produção discursiva é importante por todo o aprendizado das crianças, mas aqui a gente está dando um enfoque a esses bebês e crianças ali até 3 anos de idade que estão naquele momento de aquisição da língua, né? Pensando aí num padrão, né? De periodicidade quanto a essa aquisição da língua. E essa diversidade de riqueza chega de muitas maneiras, né? Chega pela mãe, pelo familiar, pela professora, conversando com o bebê na hora do banho, na hora da alimentação, é a contação de história, é a leitura do poema, é a cantiga. Então, isso que por vezes acontece tão naturalmente na cultura popular, né? Acontece tão naturalmente no seio das famílias, às vezes no âmbito da academia ou mesmo no âmbito das práticas pedagógicas, tinha uma importância menor, mas assim, cada vez mais se compreende que essa primeiríssima infância é fundamental para os outros aprendizados que a pessoa vai acumulando ao longo da vida e que a linguagem, que essa linguagem que é multimodal, nos termos que falávamos antes, ela é uma pedra angular, digamos assim. Não, pedra angular não é um bom termo, mas ela é
é um elemento propulsor aí, né? Um elemento potencializador de todos os aprendizados que uma pessoa vai tendo ao longo da sua vida. E outra coisa sobre a qual falamos também é que, além dessa elocução, dessa interação, dessa produção discursiva em torno da criança ser fundamental para que ela aprenda a falar, né, que foi a nossa pergunta inicial, é fundamental também entendermos o papel da língua, da linguagem, na subjetividade, na constituição subjetiva de cada um, de cada uma. E aí dissemos que essa constituição subjetiva, ela é dada também na relação com o outro. Esse outro está presente na minha constituição subjetiva. O Bakhtin, que é um autor aí que eu tomo como também um teórico aí para discussão, o Bakhtin, ele diz, né, que as nossas palavras é sempre constituída por vozes sociais que chegam de diferentes lugares, diferentes maneiras, né? Então, contando um episódio curtinho, só para fazer um elo aí com a discussão que está sendo posta. Ontem eu estava ministrando aula na turma da pedagogia presencial e eu tenho na turma uma aluna que é autista. E ela dizia, né? Ela dizia do questionamento de outras pessoas quanto à capacidade dela de tornar-se professora. E então veja como que esse questionamento chegou a ela pela linguagem. Então, outras pessoas expressando a ela, né, linguisticamente, discursivamente, expressando a ela um porém em relação a ela tornar-se professora. E isso tem um impacto na própria subjetividade dela. Então, quando ela começa também a questionar-se a respeito, isso constitui ali uma questão que é subjetiva, uma questão que ela tem que lidar ali, e daí ela lida isso de algum modo, ela lida com isso também discursivamente, ela responde a isso. Então, a gente estava dizendo, né, nas aulas anteriores, que a subjetividade ela não é constituída desligada da linguagem, não. Muito do que somos, muito do que acreditamos que somos, eu sou organizada, eu sou briguenta, muito do que, de modo mais consciente ou menos consciente, a gente compreende como características, muito disso nos foi constituído a partir dos dizeres, a partir da relação com o outro. E essa relação com o outro é muito marcada pela língua. Então, estávamos tratando disso nas aulas anteriores e, nesse caminho, abordamos algo importante de se pensar o quanto a interação ela é indispensável para o aprendizado, tanto da fala quanto da escrita, né? Porque, assim, algo que nós frisamos é o seguinte: quando a criança está aprendendo a falar, a postura de quem aprende a criança, a postura de quem interage com um bebê, por exemplo, que está aprendendo a falar, é uma postura de alguém interessada pela fala daquele bebê, no sentido de fato, se colocar como interlocutora e, inclusive, colaborar para que vá se criando sentido para aquilo que a criança, o bebê diz, né? O bebê começa ali com as suas primeiras palavras. Então, o bebê diz mamá. E aí, quem ouve não vai falar assim, você falou errado.
errado, não é mamar, é mamar. Não. A interlocutora, o interlocutor que ouve um bebê falar mamar, tem uma postura de dar sentido ao que o bebê está falando. Então, daí que vem complementos como: ah, você quer mamar, você está com fome, ou você quer mamãe, aí depende do contexto, né? Cada contexto ali ajuda na interpretação do que o bebê muito pequeno começa ali a enunciar, né? E aí, esse pensamento, ele traz vantagens para a gente entender também a apropriação da escrita. Porque tem uma autora norte-americana com a qual eu gosto de trabalhar, que é a Lucy Calkins, e ela diz assim: caneta ou lápis, né, e papel na mão de crianças que já, né, claro, consigam segurar um lápis, né, não é não é ensino para criança. Um papel e um lápis na mão é brincadeira, é diversão. A criança pega o lápis, começa a desenhar e diz, faz ali alguns grafismos, diz que escreveu. Então, para a criança ali, é um faz de conta quanto tantos outros faz de conta. E aí vem a postura da interlocutora também na interação com a criança. Então, veja, se a criança, quando está aprendendo, né, o bebê está aprendendo a falar, ele diz mamá, e a postura de quem ali está como interlocutor, como interlocutora, né, pai, mãe, professor, professora, é de incentivar a criança a falar mais, é no sentido de dizer para a criança: ai, que bacana que você escreveu isso, ai, que ótimo, né? Então, escreveu não, perdão, que, né? A mãe continua dizendo assim: ah, você falou mamar, ah, você quer mamar, você quer. A mesma coisa na escrita, né? Um dos artigos que nós trabalhamos na última aula diz isso, né? Desse movimento de quem está ali ao lado da criança, de incentivar essa postura dela. Ela fez um grafismo, ela fez um rabisco lá, mas ela, nossa, o que você escreveu aqui? Diz para mim. Quando essa interlocutora, seja mãe, seja professora, diz: o que você escreveu aqui? Está falando assim: você já está se portando como uma escritora. Então, você só precisa me contar o que é, porque o que você escreveu ainda não é passível de eu ler, mas um dia vai ser passível. É claro que essas coisas não são ditas, mas elas são refletir, é motivo de reflexão, né? Então, quando essa interlocutora na escrita também faz esse papel de fato interagir com a escrita, mesmo aquela escrita que ainda é só um rabisco, ela já coloca um papel social ali muito importante para a criança, né? Que é esse papel de que alguém que já está, por meio da escrita, tentando interação. Ela ainda não consegue fazer essa interação nos moldes convencionais, que ela ainda não é alfabetizada, mas ela já está aprendendo que quando se escreve é para alguém ler, né? Tanto é que a criança fornece aquilo para a leitura. E aí o papel da interlocutora, do interlocutor, não é negar, né? Como dizer, aí não tem nada, só tem um rabisco. Não, o papel né? A função é de se interessar. Nossa, mas olha só, o que você escreveu? Me conta. Porque não está escrito, mas está em pensamento, né? A criança não soube escrever alfabeticamente, mas ela pôde. Ela tem um pensamento, ela tem um desejo, melhor dizendo, melhor do que pensamento, ela tem um desejo, ela age em função de causar algo no seu interlocutor. Causar o quê? Despertar a atenção dele, tá? Bom, então isso daí são alguns aspectos que viemos lidando no decorrer das aulas anteriores. A partir disso, eu vou tratar de alguns conhecimentos linguísticos
que favorecem o ensino da oralidade. Para fazer isso, eu estou tendo como suporte um dos capítulos de livro que eu deixei para vocês, que é o capítulo da Maria Lúcia, do livro da Maria Lúcia de Castro Gomes, né? E nesse livro, a autora vai tratar da linguística como uma ciência da linguagem, né, que tem como preocupação explicar como a linguagem humana funciona. E no capítulo que eu deixei para vocês, ela vai mencionando várias áreas que compõem a linguística. Eu vou focalizar em duas delas no momento, que é fonética e fonologia. Por quê? Porque elas vão nos ajudar melhor aqui no tópico em discussão. Então, a fonética é uma área do conhecimento, né? Uma sub-área da linguística que estuda os sons da fala. Então, preocupa-se, por exemplo, com a altura do som, preocupa-se com se é grave, se é agudo, preocupa-se com as características físicas do som. Já a fonologia preocupa-se com os sons da língua, ou seja, aquilo que tem um sentido na língua, tá? Então, vai se preocupar com, na língua portuguesa, por exemplo, quais são as características dos sons que, numa palavra, atribuem um significado diferente. Vou dar um exemplo. Se eu tenho a palavra capa e cata, eu vejo que eu tenho dois fonemas aí, eu vejo diferentes, né? Porque capa e cata, cada palavra tem 4 fonemas. Só que elas são palavras diferentes. Por que elas são palavras diferentes? Porque eu mudei não só um som, eu mudei o sentido da palavra. Então, o fonema, ele muda o sentido. Então, quando eu falo capa com P, significa uma peça de vestuário, por exemplo, a capa de chuva. Quando eu falo cata com T, significa do verbo catar. Ah, estou catando isso, né? Então, se eu tenho uma mudança de som que não causa isso, como por exemplo, menina, menina. No caso dessa palavra, você percebe que essa produção fonética diferente aí, característica inclusive de determinadas regiões do Brasil, você não tem uma diferença do significado da palavra, né? Então, eu vou tratar dos fonemas pensando nos significados que não estão relacionados a uma questão de, por exemplo, de variação linguística, ok? Continuando. No âmbito da fonologia, que é ali uma das sub-áreas que eu estou destacando com vocês, né? Uma das sub-áreas da linguística, no campo da fonologia é muito importante a gente perceber o sistema fonológico da língua portuguesa. E aí começamos percebendo isso pelas vogais. Então, primeiro, eu tenho que pensar lá, eu tenho que lembrar quantas vogais existem na língua portuguesa. Quantas vogais existem na língua portuguesa? Não são 5, né? Não são 5. Pelo menos não são 5 em termos de fala. É porque muitas vezes falam assim, quantas vogais nós temos? 5. E daí, quando fala, nós temos 5 vogais, está pensando na escrita. De fato, na representação escrita, nós temos lá 5 vogais. Mas se você pensar no sistema fonológico da língua portuguesa, nós não temos 5 vogais, nós temos 7. Tanto é que você não fala, você fala, por exemplo, meu, que significa uma coisa, e você fala mel, que significa outra. E a diferença, se a gente escrever, a gente sabe que meu se escreve com U e que mel se escreve com L.
Mas sonoramente, a diferença é na diferença entre vogal aberta e vogal fechada. Então, na língua portuguesa, pensando na fala, nós não temos 5 vogais, nós temos 7 vogais. Na fala, nós temos A, E, I, O e U. É isso que nós temos. Além disso, além desse elemento, e isso é importante, só antes de eu passar para o quadro de baixo, isso é bem importante pelo seguinte: quando lidamos, inclusive em contexto escolar, com crianças muito pequenas, as crianças têm um ouvido que ainda não é um ouvido limitado, restrito à ortografia. Então, as crianças, elas identificam muito bem a diferença entre e, entre o e o. Nós, alfabetizados, essa distinção, ela muitas vezes ela não é nem percebida, né? Ou ela não se torna ali algo que cause algum estranhamento, porque quando nós falamos, a gente tem muito a imagem da palavra escrita, né? Então a gente se descola um pouco do som, de modo que e é para nós quase que parece a mesma coisa, para a criança não. A criança que ainda não é alfabetizada, ela ouve muito bem a diferença entre e, o. E ela ouve tão bem isso, ela identifica tão bem essa diferença, que isso muitas vezes transparece na escrita. Por vezes, na escrita, você percebe que a criança grafa esse E, esse O com outras tentativas de grafema, porque ela percebe que sonoramente não é o mesmo som. E é um som, é outro, né? E além disso, enquanto no campo aí, né, nessa discussão sobre vogais, nós temos também as nasalizadas, né? Nós temos o fenômeno da nasalização, que não é um fenômeno escrito, é um fenômeno da fala, né? Então, na fala, eu digo in, em, an, on, Então, na fala, eu faço essa nasalização, que na ortografia, aqui na escrita, é convencionada de determinado modo, né, de representar. Então, por exemplo, quando eu falo em nasais, eu não estou falando do M antes de P e B e do N antes das outras. Eu não estou falando disso, porque isso tem a ver com ortografia. Então, M antes de P e B tem a ver. Antes de falar da ortografia, eu tenho que apreender e eu tenho que refletir sobre a existência disso na fala. Então, na fala, eu tenho essa nasalização, que em termos de fala, poderia ser tudo representado com acento aí em cima, como está aparecendo nesse quadro. E esse quadro, ele é retirado de um alfabeto fonético internacional. Então, esse quadro em que a nasalização é indicada por esse tio, em todas as vogais, não é algo inventado recentemente, inventado só para que a gente dê aula, não. Isso daí é uma codificação, é uma representação, melhor dizendo, da fala. Então, a nasalização é um fenômeno falado, né? Então, an, em, in, on. Então, a criança, ela percebe esse som e quando ela tiver a oportunidade de grafá-lo, é mais possível que ela grafe com o tio em cima ou não coloque nada, né? Do que colocar MN, como na escrita da palavra onça. Por quê? Porque isso é só uma convenção ortográfica. Na verdade, não faz. Se a gente for parar para pensar, não faz. Né? Por que o N sim, porque o N também é uma nasal. Né? Mas para a criança que está aprendendo,
parece estranho. Então, o que eu quero focalizar aqui com vocês é o seguinte, que quando a gente fala em nasalização, a gente está falando de um fenômeno falado. É isso. Então, é bom a gente refletir sobre isso para perceber como é que a gente leva isso, por exemplo, em contexto de ensino, né? Porque senão a nasalização acaba se restringindo a uma regrinha. E essa regra, ela também é importante ser ensinada, mas num momento oportuno. Que momento oportuno é esse? É da ortografia. Mas eu só vou separar a ortografia se eu conseguir identificar que a nasalização é, antes de tudo, um fenômeno fonológico, é uma realização fonética da língua. E nesse aspecto tem que ser trabalhado na fala, né? Por isso que, inclusive, aí os trava-línguas são tão utilizados, né? Tão interessantes, porque eles possibilitam essa fala, né? Desse fenômeno que é a nasalização. Então, é entender, é falar, é perceber como essa nasalização acontece na fala, e a ortografia vem depois. Bom, ainda falando do sistema fonológico, vamos para as consoantes. Só um pouquinho que eu estou tentando ajustar aqui, porque pareceu cortado. Então, veja, é muito interessante a gente pensar em termos de produção. Como que esses sons se produzem? Porque, veja, se eu analisar cada um desses sons, e esses sons me dão, os nomes que recebem me dão dicas da forma de produção deles. Então, por exemplo, quando eu digo oclusiva, eu estou falando de consoantes que são pronunciadas com uma oclusão. O que significa oclusão? Significa um obstáculo, significa um fechamento, melhor dizendo. Então, quando eu falo em consoantes oclusivas, eu estou falando daquelas que são produzidas a partir de um fechamento. Essas oclusivas labiais são aquelas que o fechamento acontece no lábio. Então, se você falar P, se você falar B, você vai perceber que existe um fechamento do seu lábio no momento da fala. Se você pronunciar T e D, você entende por que elas são anteriores. É porque quando você vai falar T e D, a sua língua ela vai para trás, ela tem um movimento de para trás. Quando você fala que e G, você percebe que a língua já tem um movimento que e G diferente. Ela não está indo lá que nem o T e D, T, D, né? Esse T e D, ele também é considerado alvéolo dental, porque quando você fala T e D, você percebe que a ponta da sua língua, T, D, tá lá no alvéolo, que é como se fosse essa almofadinha aí, né? Atrás do dente, e por isso alvéolo dental, né? Porque tem ali no dente. O Q e G, você já vê que a língua, o dorso da língua, ela sobe, né? Esse dorso faz que, G, ele sobe e encontra ali o palato, né? Cada um desses nomes vai nos dizendo, por exemplo, fricativas. Fricativas nos lembra de fricção. Quando você fala as consoantes que estão aí, né, nessa coluna das fricativas, você vai ver que na pronúncia delas, de fato, tem uma espécie de fricção, que é fe, v. É um chiado, né? Como se estivesse mesmo friccionando algo. C, Z, X, G.
Lembrando que aqui eu estou lidando ainda com o alfabeto fonético internacional. Então, você vê que no caso de X e G, tem um símbolo aí, né? Não é o CH. Por que não tem o CH aí? Porque no alfabeto fonético internacional, você tem um único símbolo para cada som. É diferente da ortografia, que na ortografia você pode ter para representar um único som 2 letras. Aqui não, no alfabeto fonético internacional a gente não tem 2 símbolos para representar um som. É sempre um símbolo para representar um som. Bom, e daí nasal? Já percebe, M, N, né? Que é um ma, na. E líquidas, que são o L e o R. Por quê? Porque quando eu pronuncio L, por exemplo, lá, parece que nas laterais se abre como se fossem alguns canais, né? Para passagem do ar. Lá, lá. Veja aí que o L está na segunda linha como anterior e o lhá está na terceira linha como posterior. Também é o símbolo para significar lhá, que é aquilo que eu disse para vocês. No alfabeto fonético internacional, é um símbolo para cada letra. A mesma coisa acontece nas nasais. Está vendo aí na terceira linha, que também tem um símbolo? Esse é o símbolo do NH, tá bom? As vibrantes são o R, que quando a gente fala o R, quando a gente pronuncia o R em língua portuguesa, de fato parece que ele vibra, né? Ra, ha, né? Que bacana, Rita. Vai colocando aí o que você está lembrando e como que você vai associando isso também às outras questões com as quais você está envolvida hoje. Então, esses sons, essa fonologia, é uma fonologia que a criança vai se apropriando no momento da aquisição da língua, da apropriação da língua, né? E aí, antes de responder a Júlia, que eu estou aqui vendo as mensagens, eu só queria mostrar antes o slide de baixo. Olha, aqui a gente tem, por exemplo, uma transcrição fonética usando esses símbolos. Por que existem? Né? Porque eu estou falando do alfabeto fonético internacional. Por que eu estou falando desses símbolos para vocês? Porque sim, eles são usados. E aí, por que eles são usados? Para registrar como os sons são produzidos. Porque quando a gente tem a ortografia, a escrita ortográfica, existe uma distância entre o modo de produção sonora e a escrita propriamente dita. Então, esse alfabeto fonético internacional, com aqueles símbolos que eu mostrei para vocês, eles servem para esse tipo de registro. Então, veja, se eu vou ler esse registro, ele vai me dando elementos para eu entender como os sons foram pronunciados pelo falante em questão. Porque, é claro, se é um falante que nasce em Minas Gerais, pronuncia de um jeito, se nasce em São Paulo, dependendo da região de São Paulo, vai ter uma outra pronúncia e assim por diante. Então, quando eu vejo aqui, ó, os órgãos, por que aparece os com Z? Porque quando eu falo pausadamente, a pronúncia é de Z, por mais que eu escreva com S. Órgãos, por que o O aí apareceu, parece que cortadinho, né? Assim, ele não apareceu todo fechadinho, por conta daquilo que eu falei para vocês. Aqui é o O aberto, a gente não fala órgãos, a gente fala O, órgão. Ah, mas as vogais abertas é porque tem acentuação. Não, eu dei o exemplo do mel. Mel, nós falamos com E aberto, e não tem acento, a gente não coloca. Então, não é por acentuação, né? Ou não é por algum registro ortográfico. Por exemplo, a nasalização, ela sempre é marcada por um registro ortográfico. Então, a nasalização é sempre marcada pelo tio ou pela regrinha ortográfica lá do MN.
No caso das vogais abertas, elas em alguns momentos essas vogais abertas elas são acentuadas, se elas correspondem, né, às regras de acentuação, mas muitos momentos não, é porque é de fato da fonologia da língua. Então eu estou mostrando isso só para explicar que esse alfabeto fonético internacional, ele tem uma grande utilidade. Ele tem uma grande utilidade para pesquisadores, etnólogos, né? É muito, por exemplo, útil a pesquisadores que trabalham com comunidades indígenas ágrafas. Então, assim, esse alfabeto fonético internacional é muito importante em termos de pesquisas, né? Diversas aí. Agora, é também interessante porque quando a gente vê o registro fonético, a transcrição fonética, como eu estou dando um exemplo aí para vocês, fica mostrado como a representação ortográfica se distancia de diferentes maneiras da produção falada, ou seja, a língua escrita não representa os sons da fala. Alguns com maior similaridade, mas de um modo bastante evidente, como mostra essa transcrição aí. Na verdade, se a gente pensar só nos sons da língua, vai ter uma distância muito grande da convenção ortográfica. Agora eu vou voltar lá ao que perguntou aqui a Júlia, né? Júlia, lá, quando a gente fala lá, li, você percebe que a língua ela se posiciona de um modo em que o ar vai passando na lateral, né, da língua, assim, lá, lê. Então você tem ali uma emissão em que o ar ele não é preso, que nem acontece na oclusiva, porque quando você vai falar na oclusiva, P, B, C, o ar é preso, né? P, B, ele fica preso até você pronunciar. Ele não é, o ar ele não faz essa fricção como faz nas fricativas, né? Quando a gente fala fe, v, parece que o ar faz essa fricção, né? Fe. Na verdade, não é nem o ar, né? É as partes que são mobilizadas, como, por exemplo, o lábio e o dente, né? Fe, v, mas daí cria esse chiado, né? Então, o ar, dizendo mais especificamente, cria como se fosse esse chiado. C, Z. A nasal, que é a nasalidade mesmo, né? Então, do então, na produção, né? E a lateral, quando você fala lá, você percebe que não existe um obstáculo assim que prende o ar, mas existe uma passagem do ar ali que você percebe, né? Pelas laterais, ali por baixo da língua, mas então esse L e esse LHA, eles são conhecidos como consoantes líquidas laterais. É assim que a terminologia específica se refere, tendo em vista essa passagem do ar na produção da consoante, né? Então, ok. Então, vamos continuar um pouquinho mais. Bom, chegamos aqui. Então, por que só vamos, né, fazendo os nexos necessários? Por que estamos discutindo isso? Porque nós partimos lá das teorias de aquisição da língua, mostrando como a interação é importante, né? E nesse processo interacional, a gente vai percebendo que as crianças vão aprendendo o quê? Em primeiro lugar, a fonologia da sua língua. Então, é muito importante a gente ter algum conhecimento, como, por exemplo, a Rita colocou aqui, que eu acho excelente. Eu também tive muitas aulas dessa no curso de letras, né? E também tenho saudades. Então, isso que foi pontuado aqui, a gente acompanha, né? Quando nós estamos juntos de crianças pequenas,
seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, a gente acompanha o processo fonológico dessa criança. A gente acompanha como é que ela vai se apropriando do sistema fonológico. Então, é muito importante nós termos alguns fundamentos, alguns subsídios que nos deem suporte para que a gente saiba quais são as características desse sistema fonológico. Tá, a criança vai se apoderando desse sistema fonológico. E quais são essas características? Bom, existem algumas, que são essas que nós estamos discutindo aqui, né? Claro que não estamos discutindo todas, mas estamos aqui evidenciando algumas. Então, uma delas é aquilo que a gente disse, as vogais faladas, elas são 7. Eu não incluo aí as vogais nasais, porque as vogais nasais, elas dependem de um diacrítico, que a gente chama, que é, por exemplo, aquele acento do tio, né? Ou dependem na convenção ortográfica de uma regrinha específica, né? O que nós tratamos antes também sobre as consoantes. As consoantes, elas também têm características de pronúncia que as caracterizam, né? Quero dizer, características de pronúncia que ajudam na sua percepção. A criança, ela vai aprendendo essas características de forma muito natural, né? Mas para nós adultos que estamos no processo e de alguma forma ali subsidiando muitas propostas pedagógicas em contexto educacional, é muito importante a gente se atentar a essas características. Por exemplo, ó, coisa simples, né? Por que vogal chama-se vogal? Tem uma questão aí que é quando eu pronuncio uma vogal, ela é dita sem a voz nas vogais, a voz, ela é emitida sem aqueles obstáculos, sem aqueles elementos que de alguma forma impedem a passagem livre do ar. Nas vogais, a voz tem uma passagem livre. Então, quando eu falo A, quando eu falo E, I, O, U, por mais que eu tenha uma abertura ou um fechamento diferente da boca, porque, por exemplo, em I, a boca é mais fechada do que em A, por mais que eu tenha esse fechamento distinto, a gente percebe que na vogal, a voz, ela não é impedida, ela não é obstaculizada nem pelo dente, nem pelos lábios, nem pela língua. A consoante, ela sempre tem vamos dizer assim, obstáculo, né? Ou são os lábios que se fecham, ou é a língua que faz aquela fricção, enfim, aquilo que a gente estava discutindo. Então, são características da língua falada que permeiam o processo de aquisição da língua. Inclusive, em dado momento, pensando aí nas crianças, da aquisição fonológica. Daí a importância da gente conhecer, né, algumas dessas características. Aqui nesse quadro 1.4 que eu estou apresentando aí para vocês, que foi retirado do referencial que eu disponibilizei no Moodle, né, que é o capítulo da professora Maria Lúcia de Castro Gomes, a gente percebe, por exemplo, quais sílabas se constroem na língua portuguesa, né? Quando eu digo em sílaba, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo naquela parte, né? Vamos colocar assim, naquela parte em que há um encontro entre consoante e vogal. Sempre tem encontro em consoante e vogal? Não, por quê? Porque tem sílabas que têm só vogal, né?
Agora, existem sílabas em língua portuguesa que têm só consoante? Não. É por isso que nós dizemos que a língua portuguesa é uma língua vocálica. Não só a língua portuguesa, o francês também. Mas pensando aqui na língua portuguesa, nós dizemos que a língua portuguesa é uma língua vocálica. O que significa ser uma língua vocálica? Significa que não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Pode existir sílaba sem consoante. Do que dá exemplo aí, na segunda linha do quadro, as palavras avião, por exemplo, ônibus. Então, se você pega avião, a primeira sílaba é constituída de uma vogal só, né? Então, a língua portuguesa, ela é uma língua vocálica. Então, isso significa que não existe língua portuguesa nenhuma sílaba sem vogal. Pode haver sílaba sem consoante, mas sem vogal não. Então, nesse quadro, quando você vê aí C, indica consoante. Quando você lê aí, né, V, indica vogal, tá bom? E aí você tem, você vê que estão destacadas as sílabas que representam essa estrutura colocada aí. Então, você vê sílabas que são consideradas, né, canônicas, né, ou seja, típicas, né, poderia ser dita assim, que é a sílaba constituída por consoante e vogal. Mas, assim, a criança vai ter que aprender várias outras estruturas silábicas, além dessa sílaba consoante e vogal. Por quê? Porque na língua portuguesa você tem sílaba só com vogal, ou você tem sílaba com vogal consoante, que é algo que aparece aí na terceira linha. Tá bom? Nesse caso, por exemplo, da vogal e da consoante, é importantíssimo pensar na nasalização, porque a nasalização, ela acontece não só, mas também nessa estrutura vocálica. Quando você pensa na palavra ambulância, é essa estrutura, é essa sílaba aí, essa estrutura de sílaba, VC. Quando você pensa em anta, é essa estrutura de sílaba, VC, que é o AN. Tá? Então, ter a dimensão desses aspectos podem nos ajudar a vivenciar melhor esses processos de aquisição fonológica da língua. E daí, por falar nessas sílabas, que também são conhecidas como sílabas complexas, né? Que são constituídas não só por consoante e vogal, esse quadro vocês também podem ver lá no referencial que eu deixei para vocês, tá bom? Então, é só consultar lá o referencial, vai mostrando o quê? Que nessa composição de estrutura silábica em que eu tenho consoante, consoante e vogal, quais são as consoantes que podem aparecer aí nessa posição média? Eu vou tentar aumentar um pouquinho, porque eu acho que está muito pequeno para vocês. Espera aí. Então, veja, na consoante inicial, quais são as consoantes que podem aparecer nessa estrutura silábica CCV? Ah, pode aparecer o P, o B, o T, o D. Veja que isso já é tudo repertoriado, né? E lá na consoante, essa consoante que fica aí medial, né? Que fica no meio. Então, pode aparecer aí o R, o L e as vogais. Podem aparecer qualquer uma delas. Qualquer uma delas poderia aparecer aí. Quando eu vou para uma outra estrutura silábica, por exemplo, vou para a estrutura silábica que tem consoante, vogal e consoante, quais são as letras que poderiam aparecer nessa posição final que a gente chama de coda, né? Ali na consoante é livre, na vogal é livre, e aqui nessa posição final da sílaba. Aqui vocês têm que pensar em sílabas como car, de carta, por exemplo, né?
que é consoante, vogal, consoante. Então, quais são as sílabas, quais são, melhor dizendo, as consoantes que podem aparecer nessa posição de coda, nessa posição final de sílaba, não de palavra, tá bom? Porque se você pensar sempre no final de palavra, você não vai entender. Porque muitas vezes essa estrutura silábica não está no final da palavra, muitas vezes ela está em outra posição, tal qual eu citei agora, carta. Então, veja, é a sílaba inicial, e essa sílaba inicial, car, ela tem essa estrutura silábica, que é consoante, vogal, consoante. Tem bastante coisa para falar sobre isso, então, assim, eu estou dando um destaque a alguns pontos que me parecem mais importantes, pelo menos para a discussão que a gente está fazendo. Não importante, assim, para pesquisa, para estudo, mas eu digo para essa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu vou apresentar aqui um ponto que a autora traz lá no referencial que eu disse, né, que eu deixei lá para vocês no Moodle, que é pensar aquelas alterações na sílaba, na estrutura silábica, que são comuns para crianças que estão em período de aprendizagem, de apropriação da língua, né, de aquisição da língua, que é o tema aqui da nossa disciplina, um dos temas da nossa disciplina, né? Então, tem algumas alterações que não são particularidades. Tem alterações que não são particularidades de uma ou de outra criança. São alterações que fazem parte do processo de aquisição fonológica, tá? Por quê? Porque é comum que as crianças ali, né? Vamos pensar as crianças que estão se apropriando da língua ali até 3, né? E depois 4, 5 anos. A produção de alguns sons para essas crianças são mais difíceis. Isso, né? Como eu disse para vocês, não se trata de uma particularidade. Trata-se de um processo comum no caso nosso, pensando a língua portuguesa. Então, trata-se de um processo comum na aquisição do sistema fonológico da língua portuguesa. Então, quando eu estou com crianças em processo de aquisição, de apropriação da língua, haverá redução do encontro consonantal, isso é esperado. Então, exemplo, a criança, ao invés de falar placa, vai pronunciar paca. Ao invés de falar braço, vai falar baço. Outra coisa que é comum, o apagamento da sílaba tônica, geralmente tri ou polissílaba. Então, televisão, que vai virar aí o chapéu, vamos supor, né? Que exemplifica melhor porque é mais curtinho aí, né? Então, quando eu falo chapéu, a sílaba tônica é pel. O que a criança faz como processo de aprendizado, de apropriação? Ela não emite, por isso que aparece aí como apagamento, ela apaga a sílaba que não é tônica, a sílaba átona. Então, em chapéu, ela pronuncia pel. Outra coisa que nesse processo é comum. Então, por que eu estou explanando a respeito disso? Para colocar isso no âmbito do que é esperado, né? Quando eu estou com crianças em processo de aquisição fonológica, por exemplo, no contexto profissional, é esperado esse tipo de fenômeno, né? É esperado. Então, é importante a gente conhecer as características fonológicas da nossa língua para interpretar melhor esse processo, né, de apropriação do sistema fonológico. Então, outros exemplos aí que a autora mencionada dispõe. Então, ela vai falar do apagamento da fricativa, vocês já vão lembrar o que é fricativa, no final de sílaba. Lembra que a gente não está falando aqui necessariamente no final de palavra. 2, a fricativa, no caso S, né, que é aquela que faz o chiadinho.
Essa fricativa está no final da palavra, mas em espelho, veja lá, está no final de sílaba. O que é comum no processo de aquisição fonológica? A criança não produzir essa fricativa em final de sílaba. Então, ela vai falar, por exemplo, espelho. Ou ela vai falar, por exemplo, doi. Depois, apagamento da líquida final. Ó, falamos da líquida também, né? Falamos tanto do L quanto do R. E aí, mais uma vez, final de sílaba, porque eu vejo muita confusão, porque a pessoa fica procurando o final da palavra, final da sílaba. Então, veja, a criança, ao invés de falar almoço, falar essa lateral nessa estrutura silábica, né, em que você tem primeiro a vogal e depois a consoante, dependendo da idade da criança, difícil de produzir. Então, o que ela fala ao invés de almoço? Almoço. Martelo, ela produz matelo. Por que ela produz matelo? Porque essa lateral R, essa consoante vibrante R, na coda, na posição de coda, que é essa posição final na sílaba, ela também traz uma dificuldade de pronúncia. Então, fala matelo. Então, nós estamos dizendo aqui algumas coisas que talvez vocês estejam falando assim, eu já ouvi isso, né? Algo que é até, inclusive, talvez do meu contexto. Talvez vocês não tenham tido um momento para verificar como que esse repertório aparece sistematizado. Talvez isso, né? Como que esse repertório aparece sistematizado. Mas são formações fonológicas que a gente sabe, que a gente já ouviu isso na boca. Um ou outro aqui, né, em maior ou menor grau, a gente já ouviu na boca de algumas crianças. Então, o exemplo 5 aí diz do apagamento da líquida, né? Então, tanto do L quanto do R intervocálico, ou seja, quando o L e o R está entre duas vogais. Então, é comum, por exemplo, aranha virar anha e bolo virar bol. Apagamento de líquida inicial. A criança diz livro, mas ela vai pronunciar ivo. Ela diz roda, né? Ela diz assim, né? Ela está se apropriando desse dizer. Mas a produção fonológica dela, a produção fonética dela, melhor dizendo, é oda. O que é a tal da metátese, que também é muito comum? Ao invés de a criança fazer sonoramente a ordem da palavra tal qual conhecida, ela acaba criando algumas inversões. Exemplo aí que eu gosto bastante é dragão, né? Que acaba virando dagrão. Isso não é um fenômeno que acontece só na aquisição do processo fonológico, acontece também em algumas outras variações da língua, né? Na aquisição fonológica também é muito comum, tá bom? Então, açúcar, por exemplo, vira açurca, tá? Que é o quê? Pegar, em especial, o R e ele aparece como coda final da sílaba, ou ele aparece constituindo a sílaba complexa, só que há trocas nessa composição. Por quê? Porque faz parte, aquilo que a gente estava dizendo, faz parte do processo de aquisição, de apropriação fonológica. E outro elemento que é comum é quando, para favorecer, vou usar a palavra facilitar, tá? Para a palavra facilitar, ela coloca uma vogal a mais. Então, ela fala, ao invés de falar brabo, ela fala barabo, né? Brabo. Porque se fala rápido até parece, né? Brabo, barabo, né?
mas ela coloca uma vogal a mais, porque isso a ajuda no momento da pronúncia, né? Sim, Júlia, você está falando aqui da sua aluna, isso é muito comum também. A minha filha, quando era pequena, também nessa faixa etária que você está colocando, 3 anos de idade, ao invés de falar controle, ela falava é até difícil dizer o jeito que ela falava, era tonkrole. Então, ela não falava controle, ela falava tonkrole. Ó, mais difícil, né? Tonkrole. Ela, que nem para a gente parece falar, bem difícil. Parece que ao invés de falar camarão, caramão, não parece mais difícil? Caramão, não parece mais difícil? Camarão. Mas assim, o que é importante destacar? Faz parte do processo de aquisição fonológica. Existem desvios nessa aquisição fonológica? Existem, tá? Eu aqui, ó, eu não vou entrar. Deixa eu só diminuir, porque tá ruim aí para vocês. Acho que está ruim aí para vocês verem. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Espera um pouquinho. Dar uma diminuída no tamanho do slide, eu quero dizer. Ó, eu não vou detalhar nisso, porque não é exatamente o foco. Eu disse isso na aula passada. Existem especificidades que estão relacionadas a um aprendizado, né, cognitivo, fonológico, linguístico, emocional, que não segue um padrão. E a gente convive com crianças, né, que têm diferentes situações especiais aí de aprendizado, né? Eu não vou entrar nisso, por exemplo, isso daqui eu não vou focalizar, mas eu quis mostrar, eu quis trazer, porque mostrar já está mostrado lá no referencial que eu deixei para vocês. Mas só lembrar que, por exemplo, nessa discussão, a autora que eu mencionei, a Maria Lúcia de Castro Gomes, ela também traz alguns quadros que mostram alguns processos que são desviantes, ou seja, daquilo que existe um padrão, porque o que eu estou mostrando para vocês até agora, ou isso que a Júlia falou, né, caramão ao invés de camarão, isso está dentro do processo de aquisição e apropriação fonológica. Isso aí é esperado. Esse tipo de troca de um som, né, de uma posição da palavra para outra, como eu falei lá, da grão, falei anteriormente, isso é esperado, faz parte do processo. A minha filha que falava controle, aliás, falava tonkrole, isso é parte. O caramão, isso é parte, tá? Por quê? Porque a criança está ali se apropriando dos sons e também de uma ordem em que esses sons aparecem na pronúncia da palavra. Agora, existem alguns processos que não seguem esse repertório já bem sistematizado quanto ao que é padrão no processo de aquisição fonológica, tá bom? Como eu disse na aula passada, assim, não entrou, né, na ementa dessa disciplina a gente abordar essas situações que fogem a um padrão. Mas, assim que a gente tem uma compreensão, uma reflexão maior sobre o padrão, isso também nos dá alguns elementos para a gente pensar e entender melhor o que é não padrão. Então, o que eu quero enfatizar aí é que esse quadro 1.9, por exemplo, que mostra aí algo que não está exatamente no padrão da aquisição fonológica de língua portuguesa, lembrando que a gente está falando da nossa língua mãe, estão registrados aí no livro da Maria Lúcia de Castro Gomes, tá bom? Agora eu vou voltar, eu pulei, né? Eu fiz um pulo aqui para gente, para mostrar aquele quadro,
Então, veja, aqui a gente estava conversando sobre essas alterações na estrutura da sílaba, da qual a Júlia deu um exemplo muito bacana agora também. Porque quando a Júlia cita isso, ela está falando exatamente uma alteração na estrutura da sílaba, né? Ou seja, ao invés de a criança colocar o ra, né, na terceira sílaba, ela coloca esse ra na segunda sílaba da palavra. Então, o que a gente está falando aqui são exatamente desses aspectos. Aspectos que mexem na estrutura da sílaba. Então, vamos lembrar lá, não custa lembrar. Quando a gente está falando de estrutura da sílaba, a gente está falando dessas estruturas aqui. Então, a gente está falando que no processo de criação, de aquisição fonológica, as crianças vão se apropriando, dessas diferentes estruturas silábicas, mas até elas se apropriarem dessas diferentes estruturas, tem um processo. E nesse processo é comum, é repertoriado esse tipo de alteração. Então, a alteração que se refere à redução do encontro consonantal, que se refere a alguns apagamentos, apagamento aí pensando que é a não produção, né? Da sílaba ou do som. Essas trocas que acontecem na metátese, que acontecem na epêntese, ou que acontece na troca entre sílabas, como citou a Júlia aí no exemplo, né? Tá? Bom, e aí, algo que é válido tratar no que diz respeito a esse processo de aquisição fonológica é também o que se refere a processos de substituição do som. Aí aqui a gente falou antes da sílaba, agora a gente vai falar da substituição dos sons. Então, o que significa isso? É quando a criança, por exemplo, ela produz dedo, melhor dizendo, ela produz teto ao invés de dedo, ela produz cepra ao invés de zebra, e ela produz disco. Só um pouquinho, deixa eu aumentar aqui, que agora eu fiquei com dúvida aqui. Eu suponho que aqui onde a autora colocou D, ela queria colocar o T também. Então, fala tisco, ao invés de disco, fala tisco, né? O que acontece aqui? Olha só. Se você voltar a um dos quadros que eu transcrevi do livro citado, deixa eu localizar aqui para vocês esse quadro. Localizei, tá? Você vê que existe, além de oclusivas, labiais, fricativas, nasais, existe essa terminologia surda e sonora, né? E aí vou aqui fazer mais um feedback aí, né? Um feedback não, como que a gente diz? O que disse aqui, déjà vu, né? Que a Rita disse, fazer mais um déjà vu aí. O que acontece? Quando nós temos a produção das consoantes, algumas consoantes são produzidas com a vibração das cordas vocais e outras consoantes são produzidas sem essa vibração, tá? Quais consoantes são produzidas com vibração das cordas vocais e quais são produzidas sem vibração? As que são produzidas com vibração das cordas vocais denominam-se sonoras. E as que são produzidas sem a vibração das cordas vogais na língua portuguesa, né? Pensando essas consoantes da língua portuguesa, são surdas. É claro que essas consoantes também têm outras línguas, mas eu estou só focalizando aqui que outras línguas têm outras especificidades dependendo da consoante. Aqui a gente está com foco na nossa língua, né? Então,
Se vocês fizerem essa pronúncia, talvez vocês identifiquem aí. Se você pegar a sua mão e espalmar na sua garganta, espalmar mesmo na sua garganta, quando você fala B, B, você percebe ali no... Ai, tem um nome popular que se diz, sei o que, Adão. Se vocês estiverem com dificuldade de entender o que eu estou falando, dizem aí. Mas é assim, se você espalmar a sua mão no seu pescoço, pronto, acho que fica mais fácil. Né? Garganta estava meio esquisito. Você tem o seu pescoço aí, você tem na parte da frente do seu pescoço. Você pega a sua mão aberta e coloca aí no seu pescoço, né? Aí você diz B, B. Você percebe que existe um movimento aí na sua garganta que é diferente de quando você fala P, P. Parece que o P ele é mais suave. Enquanto quando você fala B, parece que ali existe um movimento, que é o movimento das cordas vocais, exato, é isso. Né? E se você for fazendo o teste, você vai perceber isso em todas essas consoantes aí que se diferenciam em surdas e sonoras. Se você falar T, parece que é mais suave. Aí quando você tá com a mão aí no pescoço, você fala D. Aí é claro, dá uma seguradinha, não fala D, né? Você fala um D assim, mais alongado. Licença, um minutinho, por favor. Gente, me desculpem a interrupção. Eu acabei nem parando a gravação aqui, porque eu tenho medo de parar a gravação e perder, que nem aconteceu na aula da primeira semana, que eu espero que eu não perca, né? Bom, mas voltando aqui ao raciocínio. Né? Então, se você for testando, você vai perceber isso. Você vai perceber aí que quando você fala, por exemplo, Fê, parece que é mais suave. Quando você fala V, parece que tem uma. Você consegue, com essa mão espalmada aí no seu pescoço, perceber uma vibração diferente. Então, por que, que eu estou tocando nisso, nesse ponto? Porque nós estávamos falando aqui, vou chegar lá, dessa troca. O que que acontece? O que está chamado aí de desvozeamento? Que podia ser também, podia ser chamado também de dessonorização. Ou seja, a criança ela vai demorar um pouquinho mais, pelo menos é algo comum no processo de aquisição fonológica, ela vai demorar um pouquinho mais para produzir, para pronunciar a consoante que é a sonora, que tem a vibração das cordas vocais. Então, o que, que ela faz? Ela pega uma consoante que é ali do mesmo jeito, do mesmo tipo, digamos assim, resumindo a história, só que ela pronuncia sem esse aspecto que para ela é dificultante. Que aspecto é essa? A sonorização, essa vibração aí. Então, ao invés de falar teto, ao invés de falar dedo, ela fala teto. Ao invés de falar zebra, ela fala cepra, a mesma coisa. Por quê? Porque esse Z exige essa sonorização, exige essa vibração das cordas vocais. No momento inicial de apropriação da fonologia, é mais fácil produzir sem essa sonorização. Bom, e aí esses exemplos, gente, eu acho que olhando lá aquele quadro que vai caracterizando cada um dos fonemas aí, né, da nossa língua,
ou eu olhando para aquele quadro, fica mais fácil entender o que está colocado aqui. Então, por exemplo, você vê naquele quadro que mostra quais consoantes são anteriores, quais consoantes são posteriores. A criança, num primeiro momento, ela vai ter mais facilidade em produzir as consoantes anteriores do que produzir as consoantes posteriores. Que consoantes são essas? São aquelas que estão lá, né, naquele quadro que eu mostrei para vocês. E o que isso causa? A criança, ao invés de produzir chapéu, ela produz sapéu. Isso é comum, a gente ouve, né? A criança, ao invés de dizer pica-pau, ela diz pita-pau. Ao invés de dizer relógio, ela diz relógio. Número 3 aí, substituição da líquida, né? O que acontece? Existe também no processo de aquisição fonológica uma dificuldade maior em produzir a vibrante, produzir o R. Então, o que a criança vai fazer enquanto está se apropriando? Ao invés de produzir essa lateral, a vibrante, que causa mais dificuldade, ela substitui pela outra consoante líquida. Eu falei lateral, né, gente? Desculpa. Pela outra consoante líquida. Então, qual que ela substitui? Pelo L. Então, ao invés de falar cadeira, ela fala cadela. Ao invés de falar trator, ela fala trator. Ao invés de falar carro, ela fala calo. Tá? Por que eu gosto de apresentar essa discussão? Porque às vezes a gente fica com contextos muito específicos da nossa atuação e não percebe o quanto isso é repertoriado, né? O quanto isso é já algo bastante estudado, né? Em termos de aquisição fonológica. Então, vamos lá. Eu acho que eu coloquei, peraí, acho que eu pulei um. Dei-me licença que eu tenho que ficar vindo aqui para a tela da aula, né, que está sendo gravada, e para os slides aqui para ver como está saindo como vocês estão visualizando aí. Então, eu fico indo para lá e para cá. Aqui. Bom, nesse ponto aí, destaca-se outra substituição, também relacionada à substituição da líquida. Mas aqui, ao invés de substituir pelo L, né, a criança vai substituir tanto o R, tanto a líquida R, quanto a líquida L, por uma semivogal. Quais são as semivogais da nossa língua? I e U, né? Então, ao invés de dizer cabelo, a criança pode pronunciar cabello. Ao invés de geladeira, geadeia. Cachorro, cachorro. A plosivização, o que é isso? Lembra lá das oclusivas? As oclusivas também são chamadas de plosivas. Por quê? Porque quando você fala as eclusivas, quando você fala as consoantes oclusivas, por exemplo, PB, elas saem depois como se fosse uma explosão, né? Você fala P. Parece que assim, se você fosse criar uma metáfora, poderia ser assim, como se os lábios explodissem, né? Dessem essa impressão de explosão na hora da pronúncia. Então, ao fazer essa substituição, as crianças, nesse processo fonológico, produz baca ao invés de vaca. Um exemplo, tá? Depois, a posteriorização. Vocês também agora estão lembrando aqui, por isso que no começo eu apresento aquele quadro lá, né? Para a gente conseguir aqui fazer a relação. Vocês lembram que lá naquele quadro estava lá, né? Consoantes anteriores e consoantes posteriores. Então, aqui acontece o contrário. Em algumas palavras, olha que interessante, não em todas, mas em algumas palavras, há consoantes posterior se mostra de mais fácil produção do que a anterior. E daí a criança, ao invés de camisa, produz camija. Ao invés de passarinho,
produz é passarinho, ao invés de bidu, bigu. Tá ok? E aí, para a gente fechar essa questão dos processos já repertoriados em termos de aquisição fonológica, nós temos aí a assimilação. O que é assimilação no caso? É quando a criança substitui um som por influência de outro da mesma palavra. Então, exemplo, a criança fala, a palavra é, melhor dizendo, a palavra é girafa, girafa. A criança produz virafa, melhor dizendo, virafa. Por que ela produz virafa? Porque o F de girafa é fricativo. E daí ela faz a assimilação. Então, ela vai produzir o Fá fricativo, ela já produz a fricativa desde o começo. Então, ela produz virafa. E isso vai acontecendo, ou seja, a criança, no processo de aquisição fonológico, ela percebe um som que se destaca naquela palavra, se destaca para ela, né? E aí ela vai aproximar outras sessões, outras, como que se diz? Eu estou mexendo aqui, gente, também nas mensagens que eu estou me adaptando mais agora. Então, ela produz outros sons em substituição por influência da própria palavra. Então, veja aí o caso de corneta. A palavra é corneta, mas acaba com o tá. O que a criança faz? Esse som tá, numa dada situação específica, de uma determinada criança, chama atenção. Então, ao invés de produzir corneta, ela produz toneta. Tá? Outro exemplo que aparece aí é vozeamento pré-vocálico, também algo que a gente encontra nesse processo de aquisição fonológica, que é realização de uma consoante desvozeada como uma vozeada antes de uma vogal. Por que ela está usando aqui desvozeada e vozeada? É lá o sonoro e o surdo, gente, tá bom? É que tem mais de uma maneira de se referir. Então, vozeamento é aquela que é sonora. Desvozeada é a consoante que é surda, tá bom? Então, ao invés de realizar uma consoante sonora, que para a criança, no seu processo de aquisição, está um pouco mais difícil, a criança usa uma consoante surda, como dá exemplo, tesoura ao invés de tesoura. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu já vou fechando aqui, tá bom? Então, só retomando algumas coisas que eu já disse, só para ir fazendo elos. Quando nós estamos, né, no convívio de diferentes contextos com crianças, no seu processo de aquisição, apropriação da língua, a gente lida, dentre outras coisas, dentre muitas outras coisas que nós vimos nas aulas passadas, a gente lida também com a aquisição do processo fonológico. Saber um pouco sobre as características fonológicas da nossa língua nos ajuda a dimensionar melhor quais são, como que esse processo vai se dar para a criança, inclusive já sabendo que existem repertórios, sistematizações que mostram isso, né? Como existem alterações, seja na estrutura da sílaba, sejam na substituição dos sons, que fazem parte de um processo de apropriação, de aquisição do sistema fonológico da língua. Além disso, eu deixei lá para vocês no Moodle também referências que tratam do ensino, aí pensando na questão do ensino. Se nós falamos bastante, e pelo menos eu acredito que tenha ficado clara
essa proposta. Se nós falamos bastante da importância da interação nos diversos contextos, né? Então, assim, quando o bebê não está falando ainda, mas é extremamente importante a interação dos familiares, dos professores com esse bebê, porque isso vai fornecendo lá o que a gente disse do input. E a gente foi dizendo também que a criança, antes de falar, ela já interage, porque a linguagem é multimodal. Além de pensar isso, a gente tem que pensar também, tá, mas quando a gente começa a estruturar melhor o ensino da oralidade, ou seja, crianças que estão lá com seus 4, 5 anos, por exemplo, que já estão com um domínio bastante grande da gramática da sua língua. Nesse caso, eu trouxe deixei para vocês lá no Moodle um artigo que trata sobre os critérios de ensino da oralidade, de avaliação, melhor dizendo, critérios de avaliação da oralidade. Por que eu trouxe essa leitura para vocês? Porque quando eu falo em avaliar, eu tenho que saber o que avaliar. Quando eu tenho que saber o que avaliar, eu tenho que saber o que ensinar. Porque eu só avalio o que eu ensino. Eu não avalio o que eu não ensino. Eu só avalio o que eu ensino. Então, esse artigo que eu deixei para vocês, eu considero que ele traz elementos muito importantes para essa discussão sobre o ensino da oralidade, não só no aspecto da avaliação, mas inclusive no aspecto do o que ensinar, uma vez que se eu vou avaliar, eu tenho que ter ensinado, né? E aí, alguns destaques que eu quero fornecer aqui. Primeiro deles, nesse artigo, que é da Lígia Suassuna e de uma coautora, Araújo, elas colocam, né? Uma das funções é ensinar os gêneros orais públicos, ou seja, aqueles gêneros orais que saem do ambiente familiar, porque, por exemplo, a conversação é importantíssima, tanto é que eu também deixei para vocês um artigo que fala da roda de conversa, que a roda de conversa é essencial no âmbito do ensino da oralidade na educação infantil. E é esse artigo que trata da roda de conversa, ele focaliza a importância da escuta. Ele focaliza essa questão de as crianças terem um momento na roda de conversa de fato se expressarem, né? Expressarem-se com a liberdade que às vezes em outros momentos da aula ela não consiga, né? Mas, e aí eu também já fiz um destaque que é o que eu quero valorizar aí no artigo sobre as rodas de conversa. Mas voltando ao artigo sobre avaliação do ensino da oralidade, no ensino da oralidade, destaca-se, por exemplo, os gêneros públicos. Por quê? A conversação, ela é fundamental na roda de conversa, por exemplo, desde que a roda de conversa, de fato, também se torne escuta das crianças, porque existe toda um pensamento mais crítico que diz que muitas vezes a roda de conversa é predominante de quem move aquela conversa, né? Então, a professora, educadora. Então, há quase que um monólogo, né, da professora, e compreende-se que não, que a roda de conversa é um momento de as crianças se expressar. Mas a conversa, ela é um gênero comum no ambiente familiar também. Mas no ambiente familiar, a criança faz entrevistas? No ambiente familiar, a criança noticia para um público maior algo que seja que ela queira noticiar da sua vida, né? Mas, enfim, quando eu falo de notícia, sim, as notícias também podem ser faladas sem serem escritas, né? Notícias faladas. Quando as crianças vão produzir uma notícia falada, o que eu ensino para ela? Eu ensino uma postura? Eu ensino uma questão de olhar? Ela é muito tímida? Como é que eu vou construindo para que essa timidez aos poucos diminua? Ou é uma criança que ainda não espera o
turno de fala, e daí eu vou aproveitar a formalidade desse momento para ensinar o turno, né? Porque eu não vou ensinar o turno de fala, por exemplo, na conversação, porque a conversação ela tem uma espontaneidade que ninguém para conversar levanta a mão. Quando você está na sua casa conversando e você tem uma opinião contrária, por exemplo, ao seu marido, sua filha, sua irmã, não sei quem conviver com você na sua casa, você não levanta a mão para dar a sua opinião. Na conversa não é assim. Na conversa, você espera uma brecha ou você, muitas vezes, você sobrepõe a sua voz. Isso é comum, né? Muitas vezes, mas para as crianças, eu preciso ensinar o turno. O que é o turno? Olha, cada pessoa tem sua vez de falar. Agora, esse turno, onde que é mais fácil eu ensinar? É mais fácil eu ensinar na conversação, que é mais espontânea, ou é mais fácil eu ensinar num gênero oral que é mais formalizado, como, por exemplo, a notícia? Como, por exemplo, o debate. Vamos fazer um debate sobre o tema tal? Olha, só que no debate tem uma regra. Que regra é essa? É a regra que eu vou expor a minha opinião depois que o meu colega terminar. É a regra que eu não posso transformar o debate num monólogo, ou seja, todo mundo tem que ter direito a falar, não pode só uma pessoa, né, dominar a fala. Então, esse artigo que eu deixei para vocês, Araújo e Suassuna, é interessante, porque ao falar os critérios, por exemplo, tom de voz é um critério, eu vou falar mais alto ou mais baixo? Depende do meu público. Ele é grande, ele é pequeno, ele está distante, ele está mais próximo? É claro que ensinar esses aspectos não se dá em um mês, né? Eu não tenho uma criança que fala bem baixinho, eu começo com ela lá nos 4 anos de idade. Ela fala bem baixinho, e daí depois de um mês ela já está falando. Não. Vai chegar no final do ano, ela pode estar um pouco menos tímida, ela pode estar dominando, mas às vezes não é nem no final do 4º ano, às vezes ela precisa passar por um processo bem maior aí de educação infantil, ensino fundamental, para melhorar na sua comunicação oral. Agora, a grande questão é que a comunicação oral, muitas vezes, não é um objeto de reflexão e de ensino na escola tão valorizado. E daí, às vezes, acaba passando, né? A Júlia escreveu aqui, né? Gosto de trabalhar a oralidade com reconto. Perfeito. O reconto é uma proposta muito boa. O reconto é uma proposta muito boa. Por que uma proposta muito boa? Porque dá oportunidade, a Júlia está dizendo aqui, deixa eu continuar, né? Assim damos oportunidade de cada criança recontar a história na frente da turma, exatamente. Trabalhando assim várias habilidades. Uma vez fizemos contos de terror. Olá, contos de terror com Lanterna, eles amaram. É isso. É isso. Primeiro, porque as crianças gostam de ser protagonistas. É claro que tem hora que a gente tem que falar, né? Calma, agora a protagonista da cena sou eu, professora. Mas as crianças gostam. Para elas, além de ser aprendizado, além de ser protagonismo, além de ser esse papel assim ativo, né? As crianças aprendem muito, porque daí você consegue trabalhar, como a Júlia disse, muitos e muitos, mas muitos conhecimentos, muitas habilidades, né? Você consegue trabalhar, e é claro, é o que eu digo sempre, é um trabalho longo. Ninguém que é muito tímida deixa de ser tímida. Ninguém que, né, fala muito baixinho começa a falar alto depois. Não é assim. Não é assim. Mas é um processo que tem que ser contínuo, que tem que ter um momento, mais de um momento reservado no decorrer de todo o ano. E daí, por exemplo, essa proposta que a Júlia coloca vai muito na direção
tanto dessa discussão que eu estou aqui apresentando para vocês hoje, quanto nos textos, né, que eu deixei lá no referencial. Gente, eu já peço aí desculpas por ter me prolongado, mas é porque essa semana, de fato, o conteúdo que ficou lá no Mudou para vocês, ele é amplo, né? Então eu tive que dar uma atenção maior aí ao texto que eu citei algumas vezes, né? O que é o texto da Maria Lúcia de Castro Gomes, né? Mas eu vou finalizando por aqui. Eu passei por todos os textos e materiais que eu deixei lá para vocês no Moodle. Alguns eu consegui dar mais atenção, outros menos, mas destaquei pontos que eu julgo fundamentais, tá bom? E eu fico agora à disposição para saber se vocês têm alguma dúvida, né? A Júlia está escrevendo, então eu vou esperar um pouquinho. Eu não tirei os slides ainda, porque eu não sei se ela vai fazer referência a algum slide. Nossa, Júlia, eu fico muito feliz de ter esse seu retorno aí, dizendo que essa aula vai poder contribuir aí na sua atuação, porque, de fato, quando a gente produz uma aula, né, a gente produz pensando que é uma troca de saberes, de conhecimentos, né, que assim, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, mas assim, é sempre preparar a aula visando assim, né? Que esse tempo que a gente dedica, que a gente tem dedicado às sextas-feiras, que não é muito tempo, mas que possa, né, ser um pouquinho enriquecedor aí. Então, eu fico muito feliz de ter esse retorno. Nossa, Júlia, que pena, mas faz assim, né? Veja, eu vou finalizando aqui os slides, gente, que daí eu apareço aqui um pouquinho, senão fica só slide na gravação. Veja um pouco do que eu deixei lá para vocês, né? E também, assim, no decorrer da. A gente tem mais aí, né? Uma semana, e mesmo depois, vocês ficam com o meu contato aí. Eu tenho, né? Posso depois, se vocês quiserem fazer outras conversas, posso passar meu WhatsApp para vocês, para a gente ter uma proximidade maior aí, né? Hoje tem muitos vídeos, muitas assim. Nossa, só fazendo um parêntese para eu selecionar os vídeos que eu ia colocar lá para vocês, nossa, eu fiquei assim, qual que eu coloco agora, né? Porque pós-pandemia a gente teve, né, toda a gravidade da pandemia, toda a situação trágica da pandemia, mas uma das coisas que ficou foi que durante a pandemia até hoje se produziu um material em termos de aulas, em termos de palestras, conferências, muita coisa assim gravada, sabe? Então, Júlia, vale muito a pena. Assim, eu torço para que você tire proveito do que eu deixei lá, né, para vocês no Moodle, mas também tem outros materiais assim de fácil acesso, sabe? Acesso assim pelo YouTube, que traz esses temas. Eu vou continuar aqui um pouquinho para me despedir, mas eu já vou parando a gravação porque ela está ficando longa, então finalizo agora a gravação aí.